Férias escolares sempre trazem dúvidas aos pais. Ao contrário do que acontece durante o período de aulas, agora o filho passará a ter quase todo o tempo livre. Qual é a melhor opção para ocupar a garotada? Cursos e atividades físicas ou reservar um tempo para ele descansar? O problema surge quando você não consegue tirar férias do trabalho na mesma época. A boa notícia é que existem sim diversas formas interessantes de entreter a garotada e de bônus ainda reforçar os laços familiares. Quem está aqui para dar uma ajudinha é a pedagoga e orientadora educacional Tânia Fonseca. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, já vamos começar perguntando, porque é uma situação complicada, principalmente isso que ela falou, né? Quando a gente não consegue tirar férias juntos. Eu, por exemplo, nunca consegui, junto com os meus filhos. Então, olha, nem sempre as férias é para todos dentro da casa, né? E a grande preocupação é o que fazer com a garotada nesse período, né? O que você tem como sugestão, por exemplo? Olha, realmente, principalmente as férias de julho, que são as férias nesse período de inverno, né? Se todas as empresas concedessem as férias para todos os funcionários para tirar junto com os filhos, seria excelente. Mas realmente esse eu acho que é o ponto crucial. Eu acho que a principal ideia das férias é a quebra daquela rotina rigorosa que as crianças entram, principalmente no período... Nessa rotina doida que nós adultos entramos. Então eu acho que a questão principal é puxar o freio de mão, né? Deixar com que essas crianças elas tenham um tempo mais livre, principalmente da rotina, da preocupação com o horário, porque nós acordamos pilhando os filhos, né? Exatamente. Estamos atrasados, tem que ir para a escola, trocou, escovou os dentes, penteou o cabelo. Então já diz férias é exatamente para isso. Né? Ninguém de nós, adultos, sai de férias pensando no horário que vai acordar para tomar o café da manhã. A não ser que esteja num hotel, né? Para não perder a hora do café da manhã. Mas eu acho que principalmente... E mesmo assim é chato. Mesmo assim é chato, não é? Férias como diz um jingle antigo aí, de uma rede de fast foods, é dormir até acordar, almoço na hora do jantar, né? Então eu acho que esse é o principal. É ter essa questão de entender que essas crianças, esses adolescentes, eles precisam desse tempo para descansar, para relaxar, né? Tânia, então o segredo é não encher as crianças de compromisso, mas ao mesmo tempo também não dá para deixar a criança totalmente desorientada. Realmente, porque criança, cabeça vazia, é oficina do diabo, né? Então a gente já sabe disso. Eu acho a questão principal é o diálogo dentro de casa. Né? Então, primeiro, o que essa criança pretende? Porque muitas vezes os pais se preocupam em preencher o tempo dessa criança e a criança não quer aquilo. Né? A criança ela não quer, e às vezes programa 15 mil coisas. Nós vamos fazer isso, faremos aquilo, vamos ao parque, chove, faz frio, e você não consegue fazer essa programação. A não ser que também tem esse detalhe, que está fazendo frio, tá chovendo. A não ser que você trabalhe numa região, você more numa região que propicie isso, cidades litorâneas, que a gente lá tá para falando cima. Que o Brasil inteiro, lá na Paraíba não deve estar esse frio que está aqui, né? Pois mas se nós falarmos de cidades onde esse clima é um pouco mais determinado, se assim podemos dizer, fica um pouco mais complicado. Então, quais são as dicas que eu posso dar? Conversar com os filhos em relação ao que é as férias, o que essas férias escolares representam para eles. Tem que deixar muito claro para os filhos que as férias é da escola, não não são as férias da família. Então, as férias da escola, o que nós podemos fazer? O que vocês pretendem? O que vocês gostariam de fazer? E aí entram as negociações financeiras. Pois nessas negociações também entra aí, acho que um problema sério, que é a culpa dos pais por não estar tirando férias junto com os filhos. Não estar podendo proporcionar uma viagem bacana para os filhos e tal. E aí essa culpa não interfere nisso? Leão, eu digo sempre que quando a gente pensou em nascer, o Papai do Céu falou assim, você vai ser pai, vai ser mãe, então põe uma dose de culpa um pouquinho maior aí, porque nós temos culpa de tudo. Essa ideia de viagens, nós adultos é que colocamos para as crianças. Não são deles. Isso é uma coisa nossa, do mundo do adulto. Se você sentar com o seu filho e disser a ele, olha, nós não poderemos viajar nessas férias, nós temos que guardar, nós vamos ter que poupar um pouco mais para fazer umas férias legais, uma viagem legal, onde vai ter sol, nós poderemos
participar mais dessa união. Agora nós vamos ter que criar outros recursos. Eu tenho certeza que vocês vão ficar boquiabertos com a criatividade das crianças. Então, o que eles vão querer que vocês façam, pais? Né? Estou te incluindo aí nisso. Com certeza. Programe um dia que vocês vão chegar em casa e fazer uma culinária com os filhos. Faça um piquenique, ninguém vai jantar sentado à mesa hoje. Nós vamos colocar uma toalha no chão, nós vamos fazer um piquenique. Para você ter a ajuda dos pais parceiros, você precisa ter um relacionamento prévio para isso. Se você não participa da vida do seu filho no ano inteiro, nos 10 meses, não adianta só em julho. Não adianta em Tânia, julho. Uma vez eu me vi uma ideia que achei bem bacana, fazer uma sessão pipoca em casa. Aí faz a pipoca, coloca no saquinho, coloca as cadeiras como se fosse no cinema, coloca até o número. Isso mesmo. Então, o que vale é o ato e não o fato. Né? Então, tudo que a gente envolve, a questão da educação da criança, aquilo que a gente vai proporcionar para eles, é muito mais o carinho que você está programando. Fazer uma cabana. Hoje nós não vamos dormir nas camas, hoje nós vamos dormir na sala. Vai todo mundo fazer. Nós faremos, pega lençol. Nós brincávamos quando éramos pequenos, assim, eu adorava. Nós morávamos na casa, embaixo da escada, colocar o lençol. Ou mudar a rotina. Férias significa quebra de rotina. Nós temos vários passeios, tanto no âmbito público quanto no particular, no privado, que você investe para aquilo. Então, você tem, quem pode investir, nós temos vários day camps, que passa o dia. Nós temos acampamentos que você passa a semana inteira dentro de hotéis ou de espaços próprios para isso. Nós temos clubes públicos e particulares que promovem. Quem mora em condomínio, se você entrar na internet, jogar lá monitoria em condomínio, você vai ter um monte de empresas que fazem isso. Estagiários da área de educação, da área de esportes. Agora, acho que a Secretaria de Educação, acho que municipal, aqui em São Paulo, tem um passeio com as crianças através das escolas municipais, que vale, inclusive, para... não alunos da escola. Não, para todos. Então, como nós temos durante o ano todo, as escolas públicas, elas têm o programa final de semana, né? Tem um nome particular, que agora eu não me lembro, especial, mas nós temos esses programas. Fora zoológico, essas coisas. Fora essas coisas que todo Jardim mundo botânico, faz, né? Então, mas ele já foi na escola. Mas naquele parque pago... Também já foi com a escola. Então, não é isso. A criança, ela quer ter atenção, ela quer ter a quebra de rotina. É impressionante como eles pedem isso. Eles pedem isso. Então, é muito interessante, como disse na chamada, essa questão de unir esses laços familiares. O menos é mais. Né? Então, não adianta nada você pagar uma viagem maravilhosa e colocar a criança na monitoria o dia inteiro, só vê na hora de tomar banho e dormir. Verdade. Então, isso não é férias, né? Tânia, isso é passeio. Tem uma pergunta bem interessante aqui para aqueles pais que trabalham muitas horas durante a semana. Às vezes tem aquela dúvida, o que é melhor fazer? Deixar as crianças em casa com a babá, vendo televisão, colocar num curso de férias, para quem pode investir, ou ainda deixar os filhos na casa dos avós? Qual é a melhor opção? Eu acho que todas as opções são válidas, desde que comedidas e dentro da possibilidade da logística da família, né? Então, se você tem a possibilidade, se você tem uma babá que é de sua confiança, que é uma pessoa que vai, só que de qualquer forma, o planejamento tem que ser da família. Né? O que a gente não pode é terceirizar essa diversão. Então, o que eu não posso é falar para a babá, olha, vê o que você faz com ele. Terceirizar o carinho, deixa não dá, lá, né? não dá. Então, o que mais nós vemos na área de educação é a terceirização da educação. Né? Dentro dessa terceirização, a terceirização do amor, da atenção. Então, deixar com a babá, ok, precisamos Inclusive, deixar. Isso que você falou é muito importante, porque hoje a gente vê muito assim, pais acusando a escola por não dar educação aos filhos. Quando a educação mesmo tem que ser dos pais. Né? Lá eles vão aprender matemática, português, é outro tipo de educação. Eu acho que é um complemento, né? complemento, a educação formal e a informal. Né? Eu falo sempre, o berço é de casa. Né? A hora do soninho é numa caminha na escola, mas o berço é de casa. Então, nós temos isso. O curso de férias, várias escolas, as escolas que oferecem o período integral, automaticamente, elas compreendem que aquela família necessita da escola.
Então, elas criam programas para isso. Dentro desses programas, vale vocês investigarem, ver qual é o programa e conversar com a criança. Olha, vai ter isso, valorizar aquilo. Casa dos avós é tudo de bom, porque eles comem a pipoca no sofá, eles brincam na hora que eles querem, o avô vira cavalinho, a avó faz bolinho de chuva. Então, a casa da avó é boa por quê? Porque tem isso. Porque quebra um pouco as regras. Quebra as regras. Isso não quer dizer que mudam-se os valores. Tem uma outra coisa que acho que hoje está mais comum também, que é assim, como a escola hoje está mais próxima, está tentando ficar mais próxima dos pais, então você acaba ficando amigo dos pais, dos seus coleguinhas, dos coleguinhas do filho e tal. E aí pode trocar também, né? Quer dizer, ele vai para a escola, para a casa de um coleguinha uma semana, é isso que eu disse. Mas vem. para isso, Leão, você precisa ter o acompanhamento nos 10 outros meses do ano. Exato, confiar, né? Confiar, conhecer, você tem que conhecer essa família. Conhecer o seu você tem que filho saber o seu primeiro, né? filho, trazer esses amigos. Então, cria-se o chá das bonecas para as meninas, porque em determinadas idades, menino é muito chato e menina também, né? Então, chá das bonecas, fazer a tarde dos super-heróis, onde eles vão fantasiados, convidar babado ou amigo também para ajudar, porque ali eles pegam fogo, né? Então, todas essas possibilidades faz muito bem mesmo. Bacana. Maravilha, querida. Olha, muito obrigado. Obrigada Volte muitas vezes. Você é muito clara. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado mesmo, viu? Dri,